Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da doutrina dos Espíritos. E nesse momento em que vivenciamos tantas aflições decorrente desse estado de pandemia pelo qual o mundo passa, mais do que nunca se faz necessário o estudo para que possamos, esclarecidos, vivenciar dificuldades com equilíbrio, com paz, com harmonia. E também, olhando para aqueles irmãos que passam dificuldades, possamos utilizar do mais puro espírito fraterno e ajudar a todos aqueles que, nesse momento, necessitam da nossa ajuda. E é com esse espírito de fé, de perseverança, que nós vamos hoje trabalhar um tema dos mais importantes e relevantes que podemos trazer. Nós vamos estudar uma parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Livro esse escrito há mais de 100 anos atrás por Leon Denis. Mas quem foi Leon Denis? Leon Denis foi um contemporâneo de Allan Kardec. Ele nasceu em 1º de janeiro de 1846 e desencarnou em 12 de abril de 1927. Então, na verdade, quando Allan Kardec começava a produzir todo o material, a estudar o material que lhe foi entregue na época e a participar das reuniões para começar a conhecer as manifestações espirituais que dariam origem à doutrina dos espíritos, Leon Denis era uma criança, Somente aos 18 anos de idade ele foi ter contato com a doutrina. E ele foi um pensador espírita, um médium, e um dos principais continuadores do espiritismo, após a morte de Allan Kardec. E teve como companheiros Gabriel Delany e Camille Flammarion. Ele fez conferências por toda a Europa, participou de congressos internacionais, espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. É conhecido como o consolidador do espiritismo em toda a Europa e também como apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades de grande estudioso do espiritismo. É interessante a gente ver que na sua biografia consta que, ao longo da sua vida, ele manteve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira. Foi, inclusive, aprovado por unanimidade a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da instituição em 1901. E dele eu destaco duas frases muito interessantes, que nos fazem refletir muito sobre a doutrina. Na primeira, ele diz o seguinte: a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo. Enquanto ali estão suspensas, brilham como diamantes puros no esplendor do dia. Quando tocam o chão, misturam-se com todas as impurezas. Tudo o que nos chega do alto corrompe-se ao encontro com a terra. Até o íntimo do santuário, o homem levou suas paixões, a sua cobiça e apreço aos bens materiais e às suas misérias morais. Assim, em cada religião, o erro, fruto da terra, mistura-se à verdade, que é o bem dos céus. É interessante essa analogia que ele faz entre a gota d'água, a gota da chuva, que é uma água pura, que é uma água que vem após a evaporação da água, onde ela então se purifica, somente as moléculas da água estão em suspensão, quando condensam e voltam à condição de líquido,
precipitando como chuva, é uma água absolutamente pura. Mas quando ela toca a terra, ela se mistura, né, a todas as impurezas. Ou seja, ele usa essa comparação para mostrar que a própria palavra vindo do alto, a palavra de Deus, né, as mensagens trazidas pelo Cristo Jesus, mas quando colocadas na boca do homem, se corrompem. Se corrompem por quê? Porque o homem, com todo o seu egoísmo, com todo o seu orgulho, a sua vaidade, ele leva essas impurezas para a palavra. Então, o que era verdade deixa de ser uma verdade pura, porque é uma verdade misturada às impurezas do plano físico, às impurezas geradas pelas características equivocadas do ser humano, egoísmo, orgulho, vaidade, intolerância. Interessante essa reflexão dele. E numa outra citação dele, aí já num conceito bem dentro da doutrina espírita, ele nos diz: recorda-te que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vieste aqui realizar, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir desta terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Muito bonita essa reflexão, né? Ela faz de uma forma bastante resumida aquilo que a doutrina dos Espíritos nos ensina. Se aqui estamos, num plano de provas e expiações, num plano onde todos nós vivemos e vivenciamos diversas aflições, dificuldades de toda ordem, mas precisamos entender como uma necessidade aqui estarmos, uma necessidade para o nosso processo evolutivo. E é exatamente esse tema que nós vamos trabalhar, porque o livro, O Problema do Ser, Destino e da Dor, que, aliás, foi um dos livros escritos por Leon Denis, né? Além desse, tem mais uma série, como, por exemplo, Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, Médium, No Invisível, O Além e a Sobrevivência do Ser, o Espiritismo e o Clero Católico, o Espiritismo na Arte, o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, onde ele aí vai falar de Hipólito Leonês Arrivai, o Allan Kardec, quando ele era um sacerdote celta, o Grande Enigma, o Mundo Invisível e a Guerra, o Porquê da Vida, o Progresso, Provas Experimentais da Sobrevivência, Socialismo e Espiritismo, dentre tantos livros que ele nos deixou. Mas, especificamente, esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai trabalhar em 3 partes a questão da passagem do ser humano por esse plano e do seu processo evolutivo. Então, na primeira parte, que ele intitula O Problema do Ser, ele vai falar do ser como um todo, do ser espiritual, do ser encarnado, né, a evolução do pensamento, o critério da doutrina dos espíritos, o problema do ser, a personalidade integral, a alma e os diferentes estados do sono, desprendimentos e exteriorização, né, projetos telepáticos, manifestação depois da morte, estados vibratórios da alma, né, a memória, evolução e finalidade da alma, a morte, a vida no além e as missões, a vida superior. Então, aí ele está trabalhando temas que envolvem essencialmente o ser. Na segunda parte, ele vai trabalhar o problema do destino, né? Lembrando que o título do livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor.
Então, quando ele vai trabalhar as questões do problema do destino, aí ele vai falar das vidas sucessivas, encarnação e suas leis, provas experimentais, renovação da matéria, crianças prodígio e hereditariedade, provas históricas, o problema do mal e a lei dos destinos. E na terceira parte, que ele intitula As Potências da Alma, interessante que ele, no primeiro capítulo, fala do ser, segundo do destino, o terceiro seria a dor, mas ele intitula As Potências da Alma. Ele vai falar da dor. Ele vai, na verdade, concluir esse capítulo falando sobre a dor e a revelação da dor. Mas antes ele vai abordar outros temas. E por isso ele coloca as potências da alma. E nessa primeira parte, nas potências da alma, ele vai falar, ele começa falando da vontade. E ele diz assim, num trecho, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam, sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. Então, ele vai colocar a vontade, e ele vai discutir isso ao longo do capítulo, como uma ação determinante nesse nosso processo de transformação. Mas que num mundo tão dinâmico quanto nós vivemos, nós somos tão assediados por tantas informações, por tantas situações, que pouco tempo a gente oferece as boas influências. No outro parágrafo, ele vai dizer assim: o princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. Esta é simplesmente consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. Então, ele vai trabalhar muito essa questão da vontade como ação primordial, como ação importante. E ele vai concluir esse capítulo dizendo: querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar há, de mais cedo ou mais tarde, realizar-se, inevitavelmente. Ou na atualidade ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a frase celeste. Ele então diz: a fé remove montanhas. Né? Essa frase que, sem dúvida, já é de nosso conhecimento, né, das Escrituras Sagradas. Então, ele vai falar da vontade e da importância da vontade para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Tanto objetivos materiais como objetivos espirituais, desde que estejamos voltados para o bem, para o amor, para o perdão, para a caridade, para os princípios que o Cristo nos ensinou. E aí, no capítulo seguinte, ele vai falar da consciência, né? O sentido íntimo. E aí, ele vai nos dizer o seguinte, num trecho que eu separei: a consciência é, pois, como diria William James, o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência não é somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. Então, ele vai colocar a consciência como essa condição primordial que nós exercitamos no nosso cotidiano, principalmente quando trabalhamos o amor ao próximo, como trabalhamos a condição de nos tornarmos verdadeiros homens de bem. E aí ele vai concluir esse capítulo nos trazendo
a seguinte situação. Falamos, incidentemente, do método a seguir para o desenvolvimento dos sentidos psíquicos. Consiste em insular-se uma pessoa em certas horas do dia ou da noite, suspender a atividade dos sentidos externos, afastar-se de si as imagens e ruídos da vida externa, o que é possível fazer mesmo nas condições sociais mais humildes, no meio das ocupações mais vulgares. É necessário, para isso, concentrar-se e, na calma e recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso o que há em nós. Nesses momentos, apartai de vosso espírito do que é passageiro, terrestre, variável. As preocupações de ordem material criam correntes vibratórias horizontais, que põem obstáculo às radiações etéreas e restringem nossas percepções. Ao contrário, a meditação, que na verdade é o que ele está narrando, né? Esse recolhimento que nós necessariamente precisamos fazer de vez em quando para meditar, para equilibrar-nos espiritualmente. A contemplação e o esforço constante para o bem e o belo formam correntes ascensionais que estabelecem a relação com os planos superiores e facilitam a penetração em nós dos eflúvios divinos. Então ele coloca essa questão de uma forma da consciência, né? Desse sentido íntimo, dessa condição de equilíbrio que nós precisamos buscar, principalmente nesse plano de tantas aflições, de tantas perturbações, né? De tantos conflitos. Nós precisamos, em determinados momentos, buscar essa condição de equilíbrio espiritual, né? Buscar a nossa consciência íntima para que possamos sobreviver, né? E sobreviver com saúde física, mental, espiritual, a todos esses assédios que nós sofremos de toda ordem diante de um mundo tão conturbado. E aí ele vai para o capítulo seguinte, onde ele vai tratar da questão do livre-arbítrio. E ele vai dizer: a liberdade é a condição necessária da alma que, sem ela, não poderia construir seu destino. E aí ele vai trabalhar toda essa questão do livre-arbítrio e de todas as ações e consequências que nós sofremos quando usamos o nosso direito de ser, o nosso direito de agir, o nosso direito de exercer a nossa condição de plena liberdade. Mas não existe liberdade sem consciência. Não existe direito sem dever. E nós precisamos, ao agir, ao colocar em prática as nossas ações, refletir. Refletir sobre o que vamos fazer. Se o que vamos fazer para o outro é o que gostaríamos que o outro fizesse para nós. Então, as nossas ações precisam ser pautadas em atitude de equilíbrio, de respeito, de amor ao próximo, porque tudo o que fizermos terá um reflexo. Paulo de Tarso coloca lá na primeira carta aos Coríntios uma frase que é bastante reflexiva nesses momentos de consciência. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas não devo. Porque no momento em que eu faço algo que vai agredir o direito de um irmão, vai agredir o direito do outro, eu não posso fazer. Não é o direito de fazer que dá a liberdade para o fazer. Então, tomar uma atitude, ele vai trabalhar bem isso nesse capítulo, significa refletir. E ele conclui esse capítulo dizendo, em resumo, em vez de negar ou afirmar o livre-arbítrio, segundo a escola filosófica a que se pertença, seria mais exato dizer: o homem é o obreiro de sua libertação. O estado completo de liberdade atinge-o no cultivo íntimo e na valorização de suas potências ocultas. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de o obrigar a sair da indiferença e utilizar suas forças latentes.
todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. E aí ele já está trabalhando aqui a questão da dor, né? Que ele vai abordar mais à frente nesse capítulo. Todas as dificuldades que nós encontramos podem ser resolvidas, por mais difíceis que nos pareçam, desde que tenhamos o equilíbrio necessário para refletir, para avaliar, muitas vezes para pedir a ajuda àqueles que verdadeiramente podem nos ajudar. Depois de falar do livre-arbítrio, ele vai no capítulo 4, dessa parte terceira, falar sobre o pensamento. E aí ele começa dizendo assim: o pensamento é criador. Assim como o pensamento do eterno projeta sem cessar no espaço os germens dos seres e dos mundos, assim também do escritor, do orador, do poeta, do artista, faz brotar incessantemente florescência de ideias, de obras, de concepções, que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, segundo sua natureza e multidão humana. E ele coloca, então, a importância do pensamento, né? O pensamento cria situações, o pensamento materializa a oportunidade. O que ele está querendo nos passar nesse momento, e ao longo desse capítulo, é reforçar a ideia de que o pensamento tem poder, de que essa capacidade de nós estarmos sempre pensando em algo, ter uma ideia fixa, pode fazer com que isso se transforme numa realidade. Por isso a importância de estarmos pensando no bem, sempre trazendo boas vibrações, porque o pensamento gera ondas eletromagnéticas que podem influenciar de forma significativa o ambiente em que nós vivemos. Então, pessoas que vivem vibrando no mal, pensando no mal, estão atraindo no mal, porque estão entrando numa faixa de vibração com espíritos desencarnados que poderão gerar um processo de obsessão como espíritos encarnados. E aí atraí-los para compartilhar as suas ideias negativas. E esse capítulo, ele conclui dizendo: remontemos, pois, às origens celestes e eternas. É o único remédio para a nossa anemia moral. Dirijamos o pensamento para as coisas solenes e profundas. Ilumine-se e complete-se a ciência com as intuições da consciência e as faculdades superiores do espírito. O espiritualismo moderno a auxiliará. Então, a importância do estudo do espiritismo, né? Os estudos que o espiritismo nos traz nas suas diversas nuances, para que nós conheçamos verdadeiramente o que o pensamento e outras situações, né, como o livre-arbítrio, a consciência, a vontade, as nossas atitudes, podem criar situações para o bem ou para o mal. E aí nós vamos para um quinto capítulo, onde ele vai trabalhar a questão da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, é interessante como ele trabalha uma sequência de ações, né? Primeiro ele falou da vontade, depois a consciência no seu sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, e agora a disciplina do pensamento. Como é que você trabalha essas características de uma forma disciplinada com o objetivo de reformar o seu caráter? E aí ele começa esse capítulo dizendo: o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós mesmos, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos, dia a dia, o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco,
Nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade, segundo o ideal que avisa, a chama interior aviva-se ou obscurece. Então, essa questão da disciplina, né? E aí eu lembro quando Emmanuel pergunta a Chico Xavier se ele realmente estava disposto a assumir a missão que na época se apresentava para ele, Emmanuel diz que ele tem que assumir 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, a disciplina é o que faz com que nós organizemos os nossos pensamentos, com que nós mantenhamos um comportamento voltado para o bem, voltado para a prática do amor ao próximo, ensinado pelo Cristo Jesus. Somente com o uso da disciplina podemos, inclusive, fazer com que os nossos estudos sobre a doutrina dos espíritos e sobre tudo que nos diz respeito estudar e aprender será feito com eficiência. E ele conclui esse capítulo da disciplina do pensamento e da reforma do caráter, dizendo: a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós, se tivermos a luz na fronte, a alegria do bem, a liberdade moral no coração. Se, porém, eu tiver vergonha de mim mesmo, se o mal tiver invadido meu pensamento, se o crime e a traição habitarem em mim, todos os favores e todas as felicidades da terra não me restituirão a paz silenciosa e a alegria da consciência. O sábio cria este mundo para si mesmo um refúgio seguro, um lugar sagrado, um retiro profundo onde não chegam as discórdias e as contrariedades do exterior. Do mesmo modo, na vida do espaço, a sanção do dever e a realização da justiça são de ordem inteiramente íntima. Cada alma traz em si a sua claridade ou a sua sombra, seu paraíso ou seu inferno. Mas lembremos-nos de que nada há irreparável. A situação atual do espírito inferior não é mais do que um ponto quase imperceptível na imensidade dos seus destinos. Essa última frase é importante, né? Porque nela se expressa todo o sentimento de amor no Pai Criador. Porque por mais desviado do bom curso, por maiores que sejam as mazelas, os desvios de conduta realizados por um irmão, ele sempre terá a oportunidade de resgate, de se redimir de todo o mal que realizou. E aí nós vamos para o 6º capítulo. E aí ele vai dedicar um capítulo ao amor, a esse sentimento tão sublime que tanto o Cristo nos ensinou e demonstrou. E ele começa dizendo: o amor, como comumente é entendido na Terra, é um sentimento, um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde os mais vulgares até as mais sublimes. Princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade da radiação que aquece e vivifica tudo que roda de si.
É por ela que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, fogo ardente de toda a vida, de todo o amor. E aí ele vai tratar a questão do amor nas relações, nas atitudes, né? As mensagens, os exemplos que o Cristo nos deixou através das suas atitudes, das suas parábolas. E vai concluir esse capítulo nos dizendo: basta ter experimentado uma vez só as boas impressões para não as esquecer mais. E quando chega o declínio da vida com suas desilusões, quando as sombras crepusculares se acumulam sobre nós, então, estas poderosas sensações acordam com a memória de todas as alegrias sentidas, e a lembrança das horas que verdadeiramente amamos cai como delicioso orvalho sobre nossas almas, dissecadas pelo vento áspero das provações e da dor. O verdadeiro sentimento do amor, através da prática do bem, da abnegação, muitas vezes da resignação, da renúncia, nos fazem sentir profundamente esse sentimento tão nobre que nos é trazido. E aí, já chegando ao final, no capítulo 7, essa terceira parte vai terminar no capítulo 8. No capítulo 7, ele vai tratar da dor. E aí ele vai nos dizer: a dor segue todos os nossos passos, espreita-nos em todas as voltas do caminho. E, diante desta esfinge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É do que lhe concerne uma punição, uma expiação, como dizem alguns, é a reparação do passado, o resgate das faltas cometidas. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações de ordem eterna cometidas, mas sendo compartilha de todos. Deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condições do progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja, para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que se sentiram os poderosos efeitos. É principalmente a esses e todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, e dirige essas palavras. E aí ele vai trabalhar a questão da dor, a dor e o prazer como formas extremas de sensação, como, né, cada um trabalha isso, a importância da dor para que as pessoas parem para refletir, porque uma coisa é certa, né? Quando tudo está bem, quando a conta bancária está recheada, quando todo mundo está com saúde, né? Quando aquele churrasquinho está rolando e tudo, ninguém se lembra que naquele momento, nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos orfanatos, nos abrigos, há pessoas que sofrem e que precisam da nossa ajuda. Mas no momento que nós vivenciamos as dificuldades, no momento que passamos por situações graves de perdas de entes queridos, de sofrimento por doenças ou outras situações, tantas que a vida nos coloca, como essa que estamos vivendo agora, na condição de pandemia, é que nós paramos verdadeiramente para refletir o que isso pode significar em nossa vida e como nós podemos fazer para reverter essa situação. E aí ele vai concluir essa questão da dor de uma forma muito interessante, né? Porque normalmente nós temos uma tendência muito grande a fazer da nossa dor a pior de todas. E aí, no final desse capítulo, ele vai dizer o seguinte: a vós todos
que vos queixais amargamente das decepções, das pequeninas misérias, das tribulações de que está semeada toda a existência, e que vos sentis invadidos pelo cansaço e pelo desânimo, se quereis novamente achar a resolução e a coragem perdidas, se quereis aprender a afrontar alegremente a adversidade, a suportar resignados a sorte que vos toca, lançai um olhar atento em roda de vós. Ou seja, quando nós nos sentimos na pior das condições, nós olhamos à nossa volta e vamos ver que coisas piores estão acontecendo. E aí ele conclui: considerai as dores tantas vezes ignoradas dos pequenos, dos deserdados, os sofrimentos de milhares de seres que são homens como vós. Considerai essas aflições sem conta. Cegos privados do raio que guia e conforta, paralíticos e impotentes, corpos que a existência torceu, ancilosou, quebrou, que padecem de males hereditários, e os que carecem do necessário sobre quem sopra glacial o inverno. Pensar em todas essas vidas tristes, obscuras, miseráveis, comparai vossos males, muitas vezes imaginários, com as torturas de vossos irmãos de dor. E julgar-vos-eis menos infelizes. Ganhareis paciência e coragem, e de vosso coração descerá sobre todos os peregrinos da vida, que se arrastam acabrunhados no caminho árido, o sentimento de uma piedade sem limite, de um amor imenso. A verdade é que nós não podemos ser tomados pelo sentimento de que simplesmente tem gente sofrendo mais que a gente, por isso eu não vou reclamar. Não é essa a interpretação. A interpretação é perceber. Nós vivemos as nossas dificuldades, mas existem irmãos cujas dificuldades são muito maiores. E aí nós precisamos nos colocar à disposição desses irmãos para acolher, confortar, ensinar, instruir e colocar esses irmãos numa condição melhor. E depois de falar da dor, ele vai concluir o livro, né, e esse capítulo, com um capítulo intitulado Revelação pela Dor. E aí ele vai ser muito esclarecedor. Ele começa dizendo assim: é principalmente perante o sofrimento que se mostra a necessidade, a eficácia de uma crença robusta, poderosamente assente ao mesmo tempo na razão e no sentimento e nos fatos, e que explique o enigma da vida, o problema da dor. Que consolações podem o materialismo e o ateísmo oferecer ao homem atacado de um mal incurável? Que dirão para acalmar os desesperos? Preparar a alma daquele que vai morrer? De que linguagem usarão com o pai e com a mãe, ajoelhados diante do berço do filhinho morto, com todos aqueles que vêm descer a cova os esquifes dos entes queridos? Aqui se mostra toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada. A dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa os caracteres, as consciências e dá a medida da verdadeira grandeza do homem. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. O melhor será, evidentemente, a que nos conforta, a que diz porque as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las. Pela dor, descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apaga. Se o universo não é mais do que um campo fechado, unicamente acessível
às forças caprichosas e cegas da natureza uma odiosa fatalidade que nos esmaga, se não há nele nem consciência, nem justiça, nem bondade, então a dor não tem sentido, não tem utilidade, não comporta consolações, só resta impor silêncio ao nosso coração despedaçado, porque seria pueril e vão importunar os homens do céu com os nossos lamentos. Então é interessante como nesse momento em que ele está falando sobre a grande revelação da dor, a importância não só de nós sabermos lidar com ela, não só nós sabemos suportá-la, mas termos uma doutrina, uma religião que verdadeiramente nos esclareça, que nos diga que se estamos sofrendo é resultado das nossas ações. O que ele trabalhou lá atrás com a ideia do livre-arbítrio. Tudo que nós estamos passando é consequência do que fizemos no passado. Tudo que estamos realizando agora terá seu reflexo no futuro. Então, qual é a grande solução para resolvermos o problema da dor? Sabermos lidar com o presente. Aceitarmos de forma resignada o que estamos vivenciando, mas não uma resignação estática, acomodada. Uma resignação ativa, com trabalho, para que possamos construir um futuro melhor no momento em que resgatamos as dívidas do passado. E ele vai trabalhar bem essa ideia, né? Porque a gente precisa perfeitamente compreender que as bênçãos divinas, as oportunidades que o Pai Criador nos oferece, não nos oferece como castigo, nos oferece como momentos de reflexão, nos oferece como oportunidades para que nós possamos entender e aceitar aquilo que erramos, que cometemos, que nos equivocamos no passado, para que possamos, através das atitudes e das reflexões sobre as mensagens que o Cristo Jesus nos deixou, entender que verdadeiramente amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas é a essência do crescimento espiritual, é a essência do resgate, da prática do bem e da construção de um futuro melhor. E aí, na última página, ele nos coloca, lembrando que ele era francês, né? Então ele diz o seguinte: parece que a nação segue um caminho orlado de precipícios. O alcoolismo, a imoralidade, o suicídio, o crime e a anarquia fazem as suas devastações. A cada instante, estrugem escândalos, despertando curiosidades novas, remexendo o lodo onde fermentam as corrupções. O pensamento rasteja. A alma da França, que foi muitas vezes a iniciadora dos povos, o seu guia na vida, na via sagrada, essa grande alma sofre por sentir que vive num corpo viciado. Ó alma viva da França, separa-te desse invólucro gangrenado. Evoca as grandes recordações, os altos pensamentos, as sublimes inspirações do teu gênio, porque o teu gênio não está morto. Dormita. Amanhã despertará. A decomposição precede a renovação. Da fermentação social sairá outra vida, mais pura e mais bela. Ao influxo da ideia nova, a França encontrará de novo a crença e a confiança. Levantar-se-á maior e mais forte para realizar sua obra nesse mundo. É interessante que nesse texto, se nós trocarmos a palavra França por Brasil ou por mundo, o texto vai se completar de forma perfeita, né? Ou seja, as reflexões colocadas nesse livro por Leon Denis nos levam à conclusão que a própria doutrina dos espíritos nos esclarece sobre os objetivos da vida, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E toda essa doutrina
baseada nos ensinamentos de Jesus, amor, perdão e caridade, fazem com que nós possamos entender todas as dificuldades que vivenciamos e possamos construir um futuro melhor. E que esse processo de transformação que nós precisamos colocar em prática, olhar para esse homem velho que existe dentro de nós, que são as nossas imperfeições, e trabalhar para que se dê essa transformação, para que possamos melhorar o nosso comportamento, as nossas atitudes diante da vida, diante do próximo. A prática do bem, o amor, o perdão e a caridade. Que possamos ter esse lema sempre em nossas vidas e em todos os momentos, lembrando todas as mensagens deixadas pelo Cristo. E quando ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é dessa verdade que estamos falando. A verdade da essência da vida, a prática do amor, como principal alavanca para o nosso processo de evolução espiritual. Que possamos refletir e, nesse momento de tantas dificuldades que vivencia o mundo, possamos colocar em prática a verdadeira essência do amor, que é o amor ao próximo. Muita paz a todos.